Louvai ao Senhor para sempre, e digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai ao Senhor para sempre, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Louvai, louvai, digo outra vez, louvai. Amém. Eric, tudo bem? Cadê o Eric? Acho que o Eric caiu. Caiu? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Professor Elias, quer falar alguma coisa até o Eric levantar da cadeira? Você não pedindo para eu reger os cânticos, qualquer coisa. Legal. A gente enfrenta essas dificuldades, né, com a tecnologia. Às vezes a conexão não ajuda. Legal. Espera mais um pouquinho, ver se ele volta, né? Hum. Senão a gente pode... Ó, ele tá voltando. E aí, Eric? Não, não. Oi. Tudo bem? Tudo. Vamos lá. Eu não sei o que aconteceu, deu uma saidinha aqui. Eu continuei cantando aqui, super envolvido. Espera aí que eu vou... Eu acho que você tem que liberar para mim aqui, Elias. Eu sei que tem acho que foi. ansiosas, estão coçando, estão mordendo, estão roendo unha, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Jesus, pelo irmão que está ao meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre.
pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado. Obrigado, Jesus. Saiu de novo? Som? Saiu, Eric. Eric, tá caindo aí. Ah, gente, acho que a minha internet está muito... Acho que a minha internet, minha conexão está muito ruim. Mas o que vocês acham? Continua ou eu tento melhorar aí para numa próxima melhor? É porque meu pai está dando um estudo e aí eu tô aqui, acho que tá sobrecarregado. Ô, Eric, fica tranquilo, Eric. Se a internet voltar, você pode entoar um louvor logo no final. Então, nós já vamos, o Juan, fazer uma oração pelo nosso palestrante dessa noite, ok? Beleza. Oremos. Grandioso Pai, grandioso Deus, te damos graças por mais esse momento de louvor que teremos, ó Pai, e agora a mensagem que ouviremos, ó Pai. Que o Senhor guie o nosso irmão Elias Campos, que ele possa falar somente a tua vontade, que nós sairemos daqui edificados, Senhor. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Estão me ouvindo bem? Tranquilo aí? Ótimo, então tá bom. Espero que a minha internet sustente melhor que a sua, Eric. Vamos ver se ela aguenta aqui. Eu vou colocar alguns slides também, tá bom? E eu gostaria que vocês, conforme eu for perguntando algumas coisas, ou conforme cria alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão ficando à vontade em tirar o microfone de vocês aí do mudo e colocando e falando comigo, né, conversando aqui um pouquinho para ter uma interação, tá bom? Deixa eu achar aqui a apresentação. Só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui. Seus problemas. Se 45 inteligente Só um minutinho aqui, gente. Já estou colocando a apresentação aqui. Vai ser assim mesmo. Pronto, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim? Sim. Para mim ainda não apareceu não, Elias. Não? Então vamos ver se ela vai chegar. Consigo te ver claramente se movimentando. Agora foi. Ótimo. Então acho que é a questão da nossa internet aqui, então, que está chegando. Então, o tema de hoje é onde está o seu coração, né? E a gente está pensando na parte financeira, tá bom?
pensando aqui na questão do dinheiro e como a gente pode honrar Deus com o seu dinheiro, né? Na verdade, é interessante esse subtítulo, né? Honrando a Deus com o seu dinheiro. Na verdade, a gente vai entender que o dinheiro nem é nosso, né? Na verdade, a partir do momento que nós somos cristãos, né? Nós, conforme a primeira carta de Pedro diz, nós somos administradores, né? Então, tudo que nós temos, tanto a nossa vida, os nossos recursos físicos, intelectuais e financeiros, na verdade, são dispostos por Deus para que a gente possa administrar, né? E isso faz uma diferença, né, de conceito, né? Quando a gente sabe que, na verdade, nós honramos algo que Deus nos dá, né? Administramos algo que Deus nos dá. Eu estava vendo hoje no Instagram do Júnior, né, do Benjamin Júnior, lá de Belém, e ele colocou essa imagem aqui, né? Acho que vocês vão ver aí, né? Inclusive, enquanto alguns vão conseguindo ver a imagem, né? Deixa eu já avisar aí para os homens que estão assistindo aqui agora, né? Que daqui a pouco, às 21 horas, né? Eles estão organizando uma aula para homens, né? Falando sobre como ser puro, né? Num mundo erotizado, né? Tá bom? Então, vale a pena depois aí você estender depois da nossa reunião aqui, estenda vocês homens, né? E assistam aí. O Israel está aqui, né? Conosco. Qualquer coisa ele pode passar para vocês aí o link, né? E vocês podem depois assistir essa aula também, tá? Mas o que você está entendendo aqui dessa imagem? O que você pode entender dessa imagem aqui? Vamos lá, gente. Alguém? A primeira impressão, eu acho que é que o pão é o que satisfaz a vontade do momento, né, da pessoa. A chave, a gente não sabe o que essa chave pode abrir, então é uma escolha que o pão é o que a gente vê de primeiro, mas a chave pode ser algo muito melhor ou maior. Bom, verdade. Mais alguém? Elias, Josué falando, eu penso Oi? um pouco na questão de prioridades, né? Ele poderia se valer da chave. Acho que é interessante esse ponto da Aline. Se valer da chave para abrir o portão, quem sabe se é do portão mesmo, dessa cadeia, e ter todo o pão do mundo que ele quisesse. Mas ele preferiu o pão, né? Como ela fala, a primeira coisa que se vê. Pensei nisso. Eu vi essa foto no Facebook. Uhum, muito bom. Muito bom. E aí, quem mais? Boa noite, Elias. Meu nome é Larissa, sou daqui de Campinas. Boa noite. Pode falar, Para Larissa. mim, reflete muito o imediatismo. Eu sou muito imediatista, então acho que o que o mundo proporciona é essa situação de imediatismo. Então, isso para mim tem muito de imediatismo, essa foto. É verdade, é verdade. Muito bem, bem observado. Mais alguém? Elias, Oi? Israel de Belém do Pará. Oi, Israel, pode falar. Penso que às vezes a gente pensa que as coisas que há no mundo podem nos libertar da solidão, nos trazer paz, nos trazer algo cômodo mesmo em situações complicadas, sendo que Deus é o único caminho que a gente deve seguir para sair disso. Uhum. Muito legal, muito bom, verdade. Muito bom. Mais alguém, gente? Uma observação aí mais? Eu aqui, só para falar que eu acho que o pão, ele te mantém ali onde você está, né? Ele não te leva para outros lugares. E aí, com a chave, você sai de onde você está. Você não fica naquele mesmo lugar, preso àquela mesma situação, né? Você será exposto a outras situações. O pão, ele é mais cômodo, assim, do que a chave. Às vezes é até melhor, até parece ser até melhor pegar o pão, porque você não precisa se preocupar tanto se você pegasse a chave, sei lá, para sair e tudo mais. Legal, isso mesmo. Muito bom, gente. Boas observações aí, né? E acho que quando a gente pensa muito no imediato e esse mundo, né, como a Larissa falou, realmente acaba trazendo a gente a ideia, né, do imediatismo, a gente vai ter muita dificuldade da vida cristã, né? Uma coisa é fato, né? O cristianismo, a base do cristianismo é o porvir, né? É o que vem depois.
Então, nosso foco no cristianismo não é aqui, tá certo? Não é aqui, né? Então, o pão talvez seja mais prático, resolva um problema momentâneo dele, né? Ali, mas como o Eric falou também, vai continuar na mesma situação que ele está, né? Deixa eu só... Pronto. Vai continuar na mesma situação que ele está, né? Então, aqui a gente tem uma boa questão aqui, né? O Júnior colocou hoje, eu achei bem interessante, né? Até mesmo tendo a ver com o que a gente vai falar hoje, na questão financeira também, né? Às vezes o emprego do dinheiro que nós recebemos, na verdade, também pode ser imediatista sempre, né? E nem pensando nas coisas de Deus, né? Ou, como estamos falando no nosso tema, né? O nosso coração, né? Nosso coração está como, né? Está focado nessa chave, né, de Deus, que vai trazer uma libertação aí, né? Ou está focado nas coisas imediatistas do mundo que são atrativas, né? Que realmente atrai. Se ele está com fome, né? Realmente o pão é bem atrativo ali para ele nesse momento, né? É algo realmente bem interessante para a pessoa, tá? Então, bem interessante para nós aqui pensarmos um pouco nisso, né? Tá bom? Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre sabedoria e o jovem, tá? Então, eu queria pegar um livro aqui, livro de sabedoria, no caso, o livro de Eclesiastes, né? Que é um livro de sabedoria no Velho Testamento. Se você puder me acompanhar aí, a gente vai ver o capítulo 11, versículo 9, que vocês que são jovens já devem ter ouvido antes já, né? Deve ter visto esse texto, porque é bem conhecido, principalmente para os jovens, tá? Se alguém puder ler para nós Eclesiastes 11, do versículo 9 até o 12, versículo 1. Posso ler. Obrigado. Eclesiastes 11, do 9 ao 12. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará ao julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Muito obrigado. É interessante, né, que esse texto aqui, ele reflete um pouquinho do drama de Eclesiastes, né? Então, pensa no Eclesiastes, num livro que o autor está falando com ele mesmo, né? Então, é como se a pessoa estivesse pensando alto e ele está escrevendo. E esse autor aqui, ele está analisando o mundo na ótica de Deus, na verdade, muitas vezes na ótica do mundo, né? Então, ele vai chegar numa situação que ele vai olhar, bem, esse mundo aqui é triste, né? Porque tanto o rico quanto o pobre, no final, vão morrer e vão para a mesma vala, né? Um do lado do outro, né? Então, ele parece bem pessimista em muitas coisas, né? E no final aqui do capítulo 12, ele vai chegar numa conclusão, né? Que esse mundo aqui, sem Deus, sem temer a Deus, é dessa forma. É dessa forma. Então, a questão do dinheiro é uma questão que não vai satisfazer. E esse autor vai chegar nessa conclusão aqui, sendo ele Salomão, um cara mais rico ainda da época, né? Então, você vai ver que essa é a conclusão dele. Então, você pode correr que você não vai se satisfazer com isso, né? Então, essa busca que as pessoas têm hoje, que o mundo tem imposto sobre nós, sobre ter coisas, sobre focar demais nesse mundo, como estivesse colocando a gente com raízes aqui demais nesse mundo, nunca vai satisfazer nem a mim e nem a vocês. Isso não vai chegar nesse fim. É a conclusão que ele tem. Quando chega aqui no capítulo 11, é interessante, porque ele vai dizer, olha, jovem, seja alegre na sua juventude. Então, ele vai dizer, olha, é uma fase de alegria, certo? É uma fase boa, né? Uma fase que o jovem deve aproveitar isso. Não é algo ruim, não é para ser ruim. Até tem pessoas que não são cristãs que têm essa visão, né, da gente, né? Visão de que o cristão é um cara triste, é um cara amargurado, é um cara reprimido, né? E nunca não é para ser assim. O jovem, ele tem que aproveitar a juventude. Vocês têm vigor, por exemplo, né, energia, por exemplo, que o Barbosa não tem, né? Entendeu? Os mais velhos não têm isso, né? Mas os jovens têm, né? Os jovens têm isso, tem que aproveitar essa fase, né, de vocês. Ele vai dizer, ó, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, né? Siga
por onde seu coração mandar. Aproveita essa fase, aproveita a fase da juventude. Mas qual é o limite disso, né? Até porque o nosso coração às vezes é enganoso, né? Aí ele vai dizer, né? Saiba, né, que vai ter que dar satisfação do que você faz para Deus, né? Na verdade, Deus vai pedir conta, né? Então, obviamente, que nada que nós façamos pode ser fora do que Deus tem nos ensinado, né? Então, precisamos seguir o que Deus tem nos ensinado, mas é uma fase boa, é uma fase que deve ser boa, deve ser aproveitado, né? Então, não é algo que é para ser sofrido, né? É algo para ser bom. E no versículo 10 ele vai dizer, olha, então, para aproveitar isso, né? Para aproveitar a fase, afaste do coração a ansiedade. Já pensou, né? Sabe que talvez seja um dos maiores problemas no momento, e principalmente entre os jovens, é a ansiedade, né? Vou perguntar aqui para vocês, eu quero ver só se quem tiver com a câmera ligada, né? Se quiser fazer assim, né? Quem é ansioso de vocês? Não é incomum, né? Não é incomum isso, né? A ansiedade é algo que tem tomado, né? Tem tomado muitos de nós, e não só jovens, né? Então, é algo que tem. Ele está dizendo aqui, olha, para aproveitar, na verdade, né? Para você poder aproveitar de forma feliz, né? Você precisa afastar a ansiedade, né? O texto base que nós estudaremos hoje aí está lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, né? E quando você para em Mateus 6, ele vai dizer que a busca demais pelas coisas desse mundo traz ansiedade para a gente. Porque o que é a ansiedade, né? A gente vai aqui filosofar sobre o que é a ansiedade, né? Então, a ansiedade, muitas vezes, é a falta da confiança em Deus. Ou quer dizer, eu não consigo controlar as coisas aqui, e é muitas coisas, e isso me dá dor de cabeça, né? Isso me dá úlcera no estômago. Isso me dá doenças de diversas formas, né? Por quê? Porque as coisas saem do meu controle e eu não posso mais dominar essas coisas, né? Eu tô vendo que tem gente com a mãozinha levantada, pode falar, pode colocar o seu microfone aí. E o pior, eu acho que na sensação de um ansioso é quando sabe disso tudo, entende todos esses fatos, e mesmo tendo conhecimento, eles digo, me incluindo principalmente, assim, na hora do vamos ver, não consegue se concentrar nisso. É a última coisa que se passa na cabeça na hora que a crise pega, quando deveria ser, na verdade, a primeira coisa onde a gente deveria se apegar. É verdade, bem colocado, né? Muito bom. Tinha outra mãozinha levantada aí, não sei se eu vi demais. Pode desativar o microfone e falar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tranquilo aí? Tá. E para mim tá travando, eu tô me travando um pouquinho aqui, mas vocês estão me ouvindo, tá bom, né? Então, a questão da ansiedade é algo que vai atrapalhar os jovens. A gente não vai falar sobre isso hoje, talvez a Cláudia pode até anotar aí, Cláudia, né? Talvez para o futuro, né? A gente tratar só sobre esse assunto da ansiedade, né? Mas é algo que vai realmente atrapalhar a alegria do jovem, né? Isso é fato, né? É algo que vai fazer isso. E não tem como, sabe, Gabriela, tratar isso de uma hora para outra, assim, não é só a consciência, né? É algo mais profundo, né? Algo que a gente vai precisar orar mais a Deus, vai ter que parar toda vez que a gente tiver ansioso, tiver demais, entregar a Deus, lembrar disso, acalmar, né? A gente tem a tendência, às vezes, de querer sempre ser reativo, né? Só quando a coisa não anda que a gente para, né? Então a gente precisa começar a lembrar de Deus antes de reagir nas coisas, né? Então tudo isso é importante, tá? Mas uma coisa que eu queria falar sobre isso é que problemas financeiros traz ansiedade, certo? O problema financeiro traz ansiedade. Vocês estão numa fase hoje que muitos de vocês, acredito eu, que podem se organizar financeiramente para não chegar nesse ponto. Para não chegar nesse ponto. Sabe que a questão de problemas financeiros, para alguns autores de livro, talvez seja o principal problema de divórcio. Tá? A gente normalmente pensa em divórcio por causa de traição, adultério, né, essas coisas, mas alguns escritores colocam que o problema financeiro, ele leva a isso, né?
Então, olha só, né, além de doenças, né, psicossomáticas, outros tipos de doenças aí, geral, vícios, né, o problema financeiro traz várias outras coisas para nós, tá bom? Então, toma cuidado, né? Toma cuidado, porque o jovem ele tem que aproveitar, é a fase de aproveitar, lógico, sempre de acordo com a palavra de Deus, né? A lei de Deus, acima de tudo, né? Porém, toma cuidado, né? Tira a ansiedade, né? Arranca a ansiedade da vida, né? Tira do coração a ansiedade, porque isso pode corroer a gente, né? Pode corroer as nossas vidas. Tranquilo por enquanto, gente? Beleza? Então tá bom, vamos lá. Então, uma boa solução para a gente é pensar no equilíbrio das coisas, né? Então, quando ele fala, aproveita a vida, mas lembra que Deus pedirá conta, ele está falando nada mais do que a gente ser equilibrado, né? Então, é para aproveitar as coisas desde que não sejam pecaminosas, né? Desde que não seja pecado, não é para se entregar ao pecado, né? Porque o mundo coloca o prazer e a alegria de uma forma diferente do que Deus diz, né? Até mesmo a busca pela felicidade no mundo é diferente do que Deus diz que é felicidade. Então, equilíbrio é a chave da coisa, né? Precisamos ser equilibrados em tudo que fazemos. Então, vocês jovens, lembrem disso. Precisa ter equilíbrio nisso, né? Então, o que Jesus diz sobre isso, né? Até é a base nossa hoje, né, da nossa lição. Está em Mateus capítulo 6, um texto mais conhecido, né? Porque está no Sermão do Monte. E a gente vai ficar ali falando um pouquinho, tá bom? Então, se você puder acompanhar comigo ali, outra pessoa que puder ler, tá? Puder ler para mim o versículo 19 e 20, por favor. Mateus 6, 19 e 20. Posso ler aqui, irmão? Por favor. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem furtam. Muito obrigado. Então, a gente costuma ler esses versículos na oferta, né? É muito lido, né? Esses versículos, mas é interessante, porque o que Jesus vem mostrar aqui, Jesus no Sermão do Monte, ele vem tirar o conceito comum que eles tinham na época e ensinar novos conceitos, né? Na verdade, eles entendiam muito mal a Bíblia e viviam de uma forma muito desregrada por causa disso. Então, Jesus ele começa a explicar cada conceito aqui, inclusive aqui na questão financeira, né? Então, ele vai dizer, olha, na verdade, o que nós devemos buscar, investir, são coisas que nos levem a entesourar no céu, né? Por quê? Porque a gente já sabe que os tesouros aqui desse mundo, eles vêm e vão, né? Não é assim, né? Eles passam, né? O tesouro do mundo passa. O seu carro daqui a pouco enferruja, né? Não é verdade? Acontece. Bateu, perde valor, né? Então, por aí vai, né? Casa desgasta, né? Quem compra casa fica tão contente, né? Dá um ano, a casa já tem que fazer reforma e nunca acaba, né? Nunca acaba a manutenção de uma casa, né? E as coisas são dessa forma, né? Juan, você quer falar? Pode falar. Eu acho que é exatamente isso. É o mesmo exemplo que você usou do pão lá quando o rapaz estava preso. Ele ia pegar o pão naquele momento, mas depois ele ia tornar a ter fome de novo. E se não tivesse o pão ali, ele ia acabar morrendo. E o dinheiro, as coisas desse mundo é dessa forma também. Você tem aqui, mas você gasta e depois você torna a ter mais vontade daquilo e você nunca satisfaz. Então, é bem interessante esse exemplo que você usou. Muito bom, isso mesmo. Então, só para a gente lembrar, a gente está falando, aquele primeiro slide lá de Eclesiastes, é para trazer um equilíbrio para o nosso coração, né? Lógico que a gente no Brasil aqui acaba tendo uma ideia errada de que dinheiro é um mal, né? Dinheiro é um problema, né? Lembra? Não é um problema, né? Viver alegremente não é um problema. O problema é ser desregrado. O problema é você passar do que Deus diz, né? Então, esse é um problema. Então, como o Juan falou, né? Lógico que tem coisas que atraem a gente e a gente pode ir se desgastar nessas coisas, né? Mas aqui está dizendo, olha, cuidado, porque tem que investir em coisas que vão trazer para nós a eternidade, né? Então, que vão trazer para nós coisas que não se acabam aqui.
né? As coisas aqui se acabam, é assim, uma pessoa hoje é rica, amanhã é pobre. Uma pessoa é assaltada, perdeu o que tem, né? Então, o Senhor está atentando para isso, né? Cuidado, né? Cuidado para que o foco da nossa vida, o nosso coração, não tenha esse foco. Por quê? Porque aonde tiver o foco da sua vida, o seu coração vai estar lá. Se o seu foco da vida é ganhar dinheiro, se o foco da sua vida é ter coisas, o seu coração está empregado nessas coisas. Você vai estar integrando a sua vida toda a esse propósito. E quando Jesus diz aqui para os discípulos e para aqueles que estão ouvindo, ele está chamando a atenção da gente justamente para isso. Cuidado para onde você coloca o seu coração. Se você agora, jovem, inclinar o seu coração para essas coisas, é nessas coisas que você vai se integrar. Toda a sua vida, o seu coração, tudo vai ser assim, né? Sabe que aqui é tão grave, né, que ele vai comparar o dinheiro depois com um Deus, né? É como se a pessoa vivesse em adoração a um Deus, né, aqui na história. Então, coisas importantes para nós, né? Quem pode ler agora para mim, versículos 22 até o versículo 24? Eu posso, Elias. Obrigado. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Muito obrigado. Então, aqui, completando, até que é interessante, porque muita gente não consegue ver ligação, né, desses versículos dos olhos, são a candeia do corpo, com a parte financeira, né? Parece que ele fala de dinheiro até o versículo anterior e volta a falar no 24, né? Mas, na verdade, quando a gente lê esses 22 e 23, ele está falando do mesmo assunto, né? Só muda um pouco o exemplo. Está dizendo aqui, olha, se os seus olhos, né, estiverem buscando as coisas da eternidade, estiver buscando as coisas de Deus, o resto vai ser bom, né? Se os seus olhos estão empregando nas coisas desse mundo, enganado pela riqueza, pelo ter as coisas, assim vai ser também. O seu corpo vai seguir o que o seu olho está buscando, né? Então, esse é um alerta para nós. Vocês hoje vão estar nessa fase aí de busca por profissão, emprego, né? Trocar emprego e desejar algo melhor não é problema, gente. Dinheiro não é um problema. O problema é o que você vai fazer com ele ou como você busca ele, né? Eu costumo falar para as pessoas que, biblicamente falando, há pobres que agem como rico, porque são apegados à riqueza. Que riqueza? Mas eles não têm muito dinheiro, mas o pouco que têm, eles são apegados ao que eles têm. Caem no mesmo erro aqui. A questão aqui não é quantos zeros depois do primeiro dígito do seu salário você vai ganhar, né? O problema é como você foca a vida. Como você está buscando as coisas, em que você está colocando o seu coração. Aonde está o seu olho, né? O seu olhar, né? Aonde está? Se está nas coisas desse mundo ou estão nas coisas de Deus, né? Então, esse é o nosso cuidado, né, que a gente está nesse mundo. É assim que a gente tem que ter, analisar e ter esse cuidado, né? No versículo 24, como eu já falei para vocês antes, ele vai estar justamente comparando com uma adoração, né? Então, a vida sua, pela busca de ter coisas, é comparado a uma pessoa que adora a um Deus. Então, a riqueza ou dinheiro, aqui na NVI fala dinheiro, né? Na versão que foi lida, do Ettore fala sobre riquezas, né? Então, é como se fosse um Deus. O Deus, ele vai tirar a adoração ao nosso único Deus e vai colocar a gente numa situação de se prostrar e se dedicar com a vida, com o coração, com os olhos, para essas coisas. Então, nós podemos aproveitar o que o Senhor nos dá, usufruir do salário que nós recebemos, o trabalho que a gente está trabalhando. Ótimo, muito bom. Agora, qual é o seu foco, né? O que você está investindo, o que você está fazendo, né? Sabe que na igreja é muito comum a gente, eu vou dar um exemplo de vocês, né? Exemplo de acampamentos, né? O pessoal às vezes acha caro o acampamento, né? Vou ter que pagar tanto no acampamento, né? E agora, para as coisas do mundo, não é caro, né?
Não é caro, né? Eu moro aqui perto de um shopping, no Shopping Recife, e se eu for de carro para o Shopping Recife, já é R$ 9 o estacionamento, né? Já para começar, né? Qualquer coisa que eu vá comprar, né, lá no shopping, principalmente antes dessa pandemia, né, obviamente, né? Um cinema que assistia no passado, né? Rapidamente o valor vai aumentando, né? Se você tiver com 2 pessoas, já vai dobrar, né? Não é verdade? Então, e isso para a gente acaba sendo comum, né? Normal, habitual. Investir nessas coisas não dói, né? Mas às vezes ofertar, às vezes comprar uma Bíblia, comprar um livro que me ajude na fé, isso é caro, né? Os irmãos reclamam muitas vezes, né? E por que isso, né? Bem, talvez seja um indício da onde está o meu coração. Talvez seja um indício da onde os meus olhos estão focados, né? Porque na hora de investir nas coisas de Deus, é caro, é pesaroso, é difícil. É igual o tempo, né? É igual o tempo, né? Quanto tempo a gente passa assistindo um seriado, por exemplo, né? Estava até dizendo para o Álvaro, aqui, um dos professores do Ebenezer, que eu estava fugindo de seriado, né? Porque você quer assistir o resto, né? Aí você vai ocupar um tempão, né? Assistindo aquilo, né? Porque é interessante, né? Você quer continuar assistindo, você não quer parar na metade, né? Do seriado, né? Você quer continuar assistindo, e alguns são feitos assim, né? Para cativar a gente, né? Nem termina a história para depois, né? E, gente, não há nenhum problema assistir seriado, tá? Então, mas é assim, né? É assim, né? Dá essa vontade, não para mais, né? Então, a gente tem que saber até nisso. Por quê? Porque, às vezes, para ler a Bíblia, às vezes, para assistir uma aula, é chato, né? É pesado. O culto, se o pregador pregar mais de 25 minutos, já começa a ficar chato, já não quer mais ouvir, né? Então, aonde está, né, o nosso interesse, né? O nosso olhar, o foco nosso, o nosso coração, né? Está dedicado ao quê, né? Se as coisas do mundo, está bem tranquilo, né? E para as coisas de Deus, como é que está? Então, esse texto, ele está fazendo essa avaliação aqui, que serve para nós de todas as formas, né? Na parte financeira, principalmente, que ele está dizendo. Então, você consegue pegar o dinheiro que você está gastando e saber se você está com o coração mais voltado para as coisas do mundo ou se você está com o coração mais voltado para as coisas de Deus. Você consegue fazer uma autoavaliação se o seu tempo é mais para as coisas desse mundo do que para as coisas de Deus. Tá, gente? Agora, pensa só, né? Obviamente que se eu trabalho, já vão dar aí 10 horas quase de trabalho, pelo menos, né? 8 horas, 2 horas de almoço, estou chutando aqui 10 horas, tá? Aí você fala, bem, mesmo que eu assista uma aula, leia a Bíblia, não vai dar 10 horas, né? Bem, gente, ser cristão é ser cristão o tempo todo, né? Então, mesmo no trabalho, nós somos cristãos, né? Nós oramos, né? Nós estamos falando de Cristo quando podemos, né? Quando nós temos tempo para isso, né? Porque às vezes o trabalho é uma coisa que não tem como falar com a pessoa sobre Jesus. Estamos pensando nas coisas do Senhor, né? Estamos pensando nesse momento, né? Então, você pode, mesmo no seu trabalho, estar sim com Deus ali naquela hora, né? Não é para tirar isso, né? Não é aquela coisa de que eu sou cristão no domingo, na hora do culto, e durante a semana eu volto para a vida normal do dia a dia, né? Não, somos o tempo todo cristãos, né? Mas o foco nosso é importante. O que você almeja? Qual é o seu plano futuro, né? Seu plano futuro é só ter coisas? Então parece que alguém está vivendo pegando aquele pãozinho da imagem, né? Se o meu plano de vida é só ter coisa, qual é o seu plano? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, e de novo, nenhum problema com isso, né? Faça esses planos também, mas tenha planos de Deus, né? Tenha planos do Senhor na sua vida. Tenha ânsia pelas coisas de Deus, né? O que gostaria de fazer tal coisa com a igreja, gostaria de visitar irmãos, gostaria de tal, tenha planos, né? Sonhe com isso, né? Eu queria sustentar obreiros, enviar dinheiro para missionários, né? Sonha com essas coisas, sonha com as coisas de Deus também, não só com as coisas seculares, né? Porque as coisas seculares o Senhor está dizendo aqui no texto, né? Elas vêm e elas vão. A traça corrói, a ferrugem pega, né? O ladrão rouba. As coisas daqui é assim, né? Assim acontece, né? Então a gente tem que ter esse foco, né? Esse foco no Senhor. Versículo 25 até o versículo 33, que eu acho que é aquele texto mais conhecido, né? Ele vai dizer que a ansiedade aqui, pelas coisas da vida, pelo medo, né? Se eu vou ter ou não alguma coisa, a gente precisa entender que precisamos confiar mais no Senhor. Talvez por você não optar por trabalhar demais
né, e ter o seu tempo com Deus, dedicar seu tempo aos irmãos na igreja, a seu estudo na palavra, se é uma opção para você, né, você está confiando que Deus vai suprir você. Eu lembro de irmãos que contam história de que preferiram trocar o turno de trabalho para o noturno porque ganhava mais na época, né? E tinham filhos, né? Olha como é que ficou os filhos, né? Se ele passava o dia em casa, quando os filhos estavam, ele estava dormindo, né? Então, não tinha relacionamento nenhum com os filhos mais, né? Então, olha que opção que a gente tem, né? Vocês aqui, a maior parte de vocês, creio eu, nem casou, né? Não é verdade? Então, olha a opção que você tem quando você casar, né? Se for casar, né? Olha a opção que você tem, né? A opção de escolher entre as coisas de Deus, família, esposa, marido, ou só ter coisas. Será que compensa? Vale a pena, né? Isso, né? Jesus diz que não vale a pena. Jesus diz que não vale a pena, né? O nosso foco realmente é como viver nessa vida, usufruir do que o Senhor nos dá, como diz lá mesmo em Eclesiastes, mas tomando um cuidado para a gente não estar adorando as riquezas, né? Não estar dedicando só a isso, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas fazer um termômetro da sua vida, né? Para pensar hoje, agora, depois da aula aqui, depois dos homens, depois da outra aula, né? Parem para pensar, analisa a sua vida. Você consegue analisar, né? O quanto você tem empregado, né? Se para você ofertar 400, 500 reais na congregação é muito, vê com o que você gasta 400 ou 500 reais. Quanto é que você paga no celular, né? Quanto é que você investe em equipamentos eletrônicos, em roupas, né? Quanto é que a gente investe? É mais aceitável gastar dinheiro com essas coisas do que com as coisas de Deus? Então, talvez meu peso esteja errado, né? Meu peso esteja errado. Talvez eu estou com o coração mais focado naquele pãozinho lá do que pegando a chave que leva a gente a Deus, né? Estou mais focado nas coisas desse mundo do que nas coisas de Deus, né? Não é verdade? Então, se eu leio um livro de 2.000 páginas, 1.000 páginas, tranquilamente de romance ou de qualquer escritor, mas eu não consigo ler a Bíblia, né? Então, parece que meu peso, né, meu foco, está mais nas coisas desse mundo do que nas coisas do nosso Deus. Isso é uma análise que a gente pode fazer pessoalmente, né? E aqui nos versículos 25 até o 33, o texto, ele vai falar, né? Ele fala assim, lembra que Deus é aquele que sustenta os pássaros, né? É o Deus que oferece as coisas para que... ele vai dizer, veja, no versículo 28, veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, mas nenhuma riqueza, nem aquela de Salomão, que foi a maior da história, provavelmente, né? Nem a dele vai ter o esplendor do que Deus dá. Então, confie em Deus. Se você colocar sua vida em Deus, você vai aprender a ser equilibrado, a poder usar, deixar o seu coração nas coisas com a medida correta. Você vai poder ser um jovem feliz, um jovem que sabe usufruir das coisas desse mundo, mas com o coração em Deus, colocado nas coisas de Deus, investindo nas coisas do nosso Deus. Então, fundamental para nós é ter isso, né? Ter o nosso coração centrado no Senhor. Por enquanto, alguma pergunta, algum comentário sobre esse texto, gente? Se alguém tiver algum comentário, só falar. Elias, ups. Pode falar. Mentira. Pode falar. Eu ia falar, mas alguém ligou o áudio. Então aproveita agora. Tá. Então, aqui em Belém do Pará, a gente está fazendo um estudo sobre falsos deuses. E um assunto muito relevante que a gente falou foi que, às vezes, a gente pensa assim que o inimigo ataca diretamente a nossa fé. Mas, às vezes, a estratégia dele é diferente. Às vezes, é sorrateiramente, né? Tipo, escondido. A gente nem percebe quanto ele está atuando em nossas vidas. Então, essa ideia do dinheiro e de outras coisas também, que podem tomar o lugar de Deus. E, às vezes, a gente não percebe. Então, a gente está estudando sobre esse assunto, né? E é muito importante, porque como a gente não percebe, a gente vive como se nada tivesse acontecendo e está acontecendo algo muito sério.
Verdade, muito bem, Israel. Por isso que a gente precisa analisar o nosso foco de vida, né? Constantemente. Sabe, uma das formas, talvez, que o inimigo está usando hoje é a gente não ter tempo, né? A gente não tem tempo nem para parar para pensar na vida, né? Quanto é que a gente para no final do dia para pensar o quanto eu fui bom cristão ou não no dia, né? O que eu fiz certo, o que eu fiz errado nesse dia? Como é que eu posso melhorar em alguma coisa se eu nem paro para perceber ou para pensar no que eu fiz errado, né? Então, tudo isso é importante, né? Então, o quanto do meu emprego, né, de vida, né, eu estou dedicando a Deus, né? Às vezes eu não paro nisso, eu estou vivendo uma vida comum do dia a dia, eu trabalho, eu estudo, e por aí vai, mas eu não paro para pensar o quanto eu fui cristão no meu trabalho, bom exemplo ou não, né? O que o Senhor tem me ensinado nisso, né? Então, realmente é importante, sabe? E realmente, Israel, o dinheiro aqui no Novo Testamento é destacado como um Deus. Sabe que no final do Velho Testamento em diante, né, a gente não vê mais Israel adorando a deuses, né, estátuas, né? A gente não vai ver mais, né? Isso acabou. Mas aqui Jesus está dizendo, o dinheiro está sendo um Deus na vida de vocês. Vocês estão sendo realmente levados por isso, né? Mais alguém? Elias, Pode falar. eu acho bem interessante essa parte de ter uma vida equilibrada, que você tinha dito. Eu fiquei noiva uns 6 meses atrás, e quando você começa a pensar em casamento, você começa a pensar tanto nas partes materiais, né? Que é organizar uma casa, organizar essas coisas. E às vezes, você acaba foca tanto nessa parte que esquece do que você quer construir espiritualmente, quais são os outros focos da vida, né? Então, isso que você falou de ter uma vida equilibrada, eu estou tentando ter isso na minha vida hoje em dia. Então, muito bem colocado. Muito bom, obrigado. Realmente, isso é importante. O Ricardo estava falando esses dias numa live que ele fez, Ricardo Sobral, que os jovens deveriam ansiar ser presbíteros. Né? Parece uma coisa tão absurda, né? Tão distante da gente, né? Presbítero é coisa de gente mais velha, né? O nome já fala, né? Que é ancião, né? Só que o que ele estava destacando é que se os jovens, os casais hoje, né, eles não ansiarem por isso, nunca vão ter, né? Nunca vão ser, né? Porque você se prepara quando, né? O presbítero é o cara que já tem as qualificações, né? Como é que você vai ter se você nem deseja ter? Se você nem trabalha para isso, né? Então é interessante isso mesmo, né? Que agora vocês, jovens, têm condições, tanto financeiramente, de se organizar financeiramente, né? Como nas áreas da vida cristã. Sonhem coisas espirituais, desejem coisas espirituais. Vocês podem analisar que as igrejas pagam mal os obreiros, mal tem evangelistas, tem poucos presbíteros na igreja, dá para reclamar de tudo isso, não dá ou não? Certo ou não? Eu estou falando? Não dá? Só que como é que a gente pode mudar alguma coisa se hoje a gente não fizer algo, né? Não é verdade? Por que paga mal o obreiro? Porque não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Porque não oferta direito, né? Então, se eu não começar a me organizar financeiramente para ofertar melhor, agora, depois de casado, depois de filhos, é mais difícil, com certeza, né? É mais difícil, né? Então, são coisas para a gente pensar. O sonho é agora, mas não sonha só por coisas, para ter coisas, né? Roupa, a traça come, mesmo que ela seja de marca mais cara que tem, caríssima, né? Mas a traça come a mesma roupa, né? Come aquela roupa barata e come a roupa cara, né? E vai acabar do mesmo jeito, né? As coisas de Deus, não. O investimento no reino, ele não vai se acabar. Então, é algo para a gente pensar, né? Olha, vamos pensar, vamos sonhar nisso aqui, tá bom? Deixa eu continuar aqui, gente. Qualquer coisa podem falar também, tá? Então, a questão de uma vida equilibrada, né? Tem gente que tem receio de organizar finanças, né? Eu sempre coloco isso para os casais, porque é um problema nos casais. E o pessoal fala assim, eu não gosto de finanças porque tem que anotar os gastos. Eu detesto anotar coisa, né? Eu não sei se você é assim, mas eu não gosto muito de seguir um padrão sempre, sabe? Eu sou péssimo com rotina. Rotina, para mim, é muito ruim, né? E isso que traz para mim? Traz várias consequências, né? Inclusive, o mais organizado é o cara que consegue seguir uma rotina. Se eu não consigo seguir rotina, a minha tendência é ser desorganizado, é ruim. Para anotar gastos, por exemplo, você tem que ser muito organizado. Só que anotar gastos não resolve, né? Porque se eu anotar gastos só lá que eu estou gastando e eu não me controlo no outro mês, eu vou continuar anotando gasto e continuar devendo, vamos dizer assim, né? Então, lógico que se você tem uma noção do que você gasta, é importante para você ter uma vida financeira equilibrada, tá certo? Então, você sabe hoje aonde vai o seu dinheiro, né? Você sabe onde está indo o dinheiro que você recebe, para onde ele vai, né?
né? Os casais costumam dizer assim, né? Eu nem sei, o dinheiro tem vontade própria. Quando ele recebe, ele já vai sozinho para os cantos, né? Eu nem vejo ele, já sumiu já, né? Ele já sumiu da minha mão, né? E a gente tinha um professor lá em João Pessoa, um missionário, né, que voltou para os Estados Unidos, o Jeremias, que ele dizia assim, né? Olha, você tem duas opções. Ou você diz para o dinheiro aonde ele vai, ou ele vai decidir por conta própria, e você não vai ver o dinheiro mais, né? Então, é duas opções. Então, é melhor a gente fazer o quê? A gente decidir. A gente escolher. Eu quero ofertar tantos por cento da minha renda. Eu quero investir tanto por cento em tal coisa. Eu quero torrar o dinheiro tantos por cento. Eu quero torrar com qualquer coisa, com nada. Tomar café no shopping, eu quero, quando voltar, né? Obviamente, eu quero gastar com isso. E pronto. Eu quero gastar com o cinema tanto. Mas você decidiu, né? É você quem escolheu o quanto você vai, baseado nessa organização. Se não, o dinheiro já foi e você nem viu ele, né? Nem mostrou rastro de onde ele foi, né? Ele simplesmente sumiu da história, né? Então, uma solução aqui para vocês, certo? Uma solução aqui para vocês é justamente dividir organizadamente o seu dinheiro mensal dessa forma, tá? Agora, pensa só, se você já tem uma dívida no cartão, se você já tem uma parcela de apartamento, se você já tem um monte de coisa, né? Tudo isso vai diminuindo o seu potencial financeiro. Mas se você conseguir dividir o seu dinheiro dessa forma aqui, você vai conseguir aproveitar a sua vida, vai conseguir ofertar bem e você vai conseguir ainda se organizar para o futuro, né? Lembra que vocês, jovens, provavelmente não vão conseguir se aposentar tão cedo, tá bom? Faz parte da nossa nova realidade, já que o nosso governo, não querendo entrar na política, tá? Mas nossos governos têm se endividados tanto, né, que eles vão agora aumentar o tempo de trabalho até a aposentadoria, né? Então, naturalmente, vocês vão ser, agora não é beneficiado, né? Vocês vão ser prejudicados nesse sentido. Então, se não se organizar para o futuro, vai trabalhar até 80 anos, aí 69, 70, agora é 75, por aí vai, né? Vai só aumentando, né? Então, se você quer aproveitar no futuro também, vai precisar desde já se organizar para guardar dinheiro para o futuro, tá bom? Faz parte disso, tá? Então, olha, a gente diz aqui de forma rápida para vocês, empregando o coração no Senhor, né? Seria assim, olha, 5% do seu salário, você ganha R$1.000, certo? Então, você já sabe, 5% disso, né? Você vai se pagar. O que é isso? Vai gastar para você. Você também merece, né? Você trabalhou, né? Então, você merece gastar esse dinheiro em alguma coisa que você queira, né? Tá bom? Então, você está se pagando. Vai lá, sei lá, junta para comprar alguma coisa, compra, gasta com alguma coisa, dá presente, não sei, o que você quiser, você faz. Você está se pagando, né? Está usando para você, da forma como você quiser. Uma porcentagem você vai guardar, você vai separar para você doar, ofertar, ajudar missionários, né? Por aí, entendeu? Você vai fazer para isso. Eu só não coloquei a porcentagem aqui porque, na verdade, é do seu coração, né? Então, você quem vai decidir quantos por cento, tá bom? Tá? Então, é algo seu, né? Você quem vai fazer, tá bom? E as contas, né? As suas contas não devem passar de 50% a 60% da sua renda. Isso inclui tudo. Ah, eu financiei o carro, problema é seu. Tá, tem que estar dentro dos 50%, 60% aí. Ninguém mandou financiar, né? Era melhor juntar o dinheiro e comprar à vista, né? Mas se fez, está feito. Agora tem que honrar. Beleza, né? Ah, eu financiei o apartamento. Tá aí, ó, 50%, 60%. Se passar disso, já é um problema. Se você ganha R$1.000 e comprou um iPhone de 5.000 dividido no cartão, você quebrou todo esse orçamento seu aqui, né? Quebrou todo o seu orçamento. Agora você já não tem como manter esse orçamento mais, né? Aí a oferta não vai existir, não vai guardar dinheiro para o futuro, não vai ter dinheiro para acampamento, vai reclamar do grupo de jovem quando for fazer um churrasco, tiver que gastar R$80, R$60 no churrasco. Se for no Barbosa, é de graça que o Barbosa prometeu, né? Mas se não for, aí precisa comprar, né? Então aí, né? Reclama de tudo. Já viu jovem assim já, da igreja? Não tem dinheiro para nada, né? Não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro, tudo é ruim, é difícil. É porque não se organiza, né? Ou porque contraiu uma conta muito alta, que não é de acordo com a sua renda, tá bom? De novo, gente, olha, lembra que se não se organizar agora, e você casar num dia, são 2 cabeçudos casando. Olha o problema que vai ser. Vai ser um estresse financeiro tremendo para o futuro, tá? Eu queria ter tido uma aula melhor assim, na idade de vocês. Eu estaria bem melhor hoje, assim. Também se eu ouvisse minha esposa mais, também estaria bem melhor do que eu estou hoje. Mas fica a dica para vocês aí, escuta o cônjuge, né?
escuta mais, porque vai ajudar você nisso, tá bom? Então, 5% foi colocado para rasgar. O que é para rasgar? Vai gastar com besteira mesmo, né? Tá na rua lá, tem um café, quer tomar vai pro Starbucks, vai qualquer lugar que você queira aí e torra esse dinheiro, né? É seu, né? Você faz, né? Porque se você se reprimir demais também, não funciona. Entendeu? Fala, não, eu só quero futuro, 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 vou investir, vou investir, vou investir. Você não funciona porque você não aproveita nada hoje. Lembra? Eclesiastes fala o quê? Aproveita, jovem. Aproveita o momento, aproveita. Tem umas coisas, compra as suas coisas. Então, não há problema nisso, tá bom? Você tanto vai se pagar, ter dinheiro na mão para poder fazer alguma coisa, quanto vai ter dinheiro para gastar com uma besteira que você queira, né? Entendeu? Vai sair com jovens, vai gastar dinheiro com jovens, né? Vou viajar, vou lá visitar o Eric em Santa Catarina. Pronto, tá aí seu dinheiro para rasgar. Vai lá, pega, tá em promoção, né? Vai, compra e vai para lá, não tem problema. Desde que você tenha esse dinheiro, não vai no cartão, não, que aí complica mais, né? Tá bom? E tem 2 outros pontos aqui importantes para vocês, né? Um é investir. Comecem a investir o dinheiro. Comecem a investir o dinheiro. Seria bom 10% da sua renda você começar a investir ela, mesmo que seja em coisas seguras, né? Você não precisa investir em algo que não é seguro se você não se sentir confortável para isso, né? E aí precisa estudar um pouquinho mais para você poder fazer investimentos assim. Mas pega a sua renda e invista 10%. Pensa no futuro, tá bom? Quanto antes você começar a investir, você vai chegar num valor maior no seu futuro. Tá? Eu vou mostrar isso depois no próximo gráfico. Quanto antes, né? Então, se eu começar agora, eu vou começar a investir R$500 por mês. E o Juan vai começar a investir R$500 por mês, tá? Ele vai chegar num valor que eu não chego de jeito nenhum na minha vida, tá bom? Eu não consigo chegar no valor que ele vai chegar por causa da idade. Infelizmente, a minha idade passou, perdi tempo. O Juan começou mais cedo, então ele vai chegar mais cedo e como a matemática ela vai, né, de uma forma maior ali, né? Então esses cálculos aí vai ser muito maior por caso dele, a favor. Então a conta está a favor de vocês, da idade de vocês. Quanto mais novo você vai começando agora, você vai conseguir chegar mais cedo num valor maior do que o mais velho vai chegar, tá bom? Então isso é importante, tá? E 10% para sonhos, né? Sei lá, eu quero ir conhecer Jerusalém. Quero ir lá visitar os lugares de Jesus, aquelas terras. Junta aí, vai juntando 10% do seu salário, vai guardando, e você vai chegar nessa meta que você quer. Eu quero trocar o carro, eu quero, sei lá, ver a meta que você quer, o sonho que você tem, quero ir para a Europa, quero voltar para tal local que eu já fui, ir para Fernando de Noronha, aqui em Pernambuco, né? Sei lá, vai juntando. Pega os seus sonhos aí e vai juntando esse valor e vai fazendo isso, tá? Você consegue ter uma vida equilibrada, gente, doando, ajudando em missões aí, ajudando o trabalho da igreja, melhorando a situação dos evangelistas. Você vai conseguir fazer isso e ainda conseguir aproveitar a sua vida, ainda aproveitar o futuro. É tudo proporcional, sabe? Se você anotar, não anotar, né? Se você se controlar, se você se organizar, tá bom? Precisa se organizar, tá? Agora, se você já é desorganizado, tá certo? Então agora você precisa começar a anotar os seus gastos, né? Para poder saber para onde vai seu dinheiro, onde ele fugiu, para onde, né? Para onde ele foi que eu nem sei, né? Vai achar ele primeiro, né? Para você poder cortar os seus gastos desnecessários e poder se organizar, tá bom? Podem falar, eu vi uma mãozinha levantada aí. O Elias, é o Nelsinho de Tatuí. Pode falar. Então, um livro que me ajudou muito em relação à educação financeira, assim, eu estou aprendendo ainda, né? Mas um livro que eu indico, super indico aí para a galera, para os irmãos, é O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Ele é um livro, assim, que você tira muitas lições boas em relação à educação financeira. Um livro que nos ajudou bastante, né? É um livro que eu acredito que todas as pessoas deveriam ler porque nos ajudam muito. Pai Rico, Pai Pobre. Então, uma dica aí, que é um livro que me ajudou em relação às finanças, entender, e um livro bem prático, bem dinâmico, uma leitura fácil, muito bom. Muito obrigado, Nelsinho. Fica aí a dica, né? Vocês podem até trocar experiências aí depois no grupo do WhatsApp, né? Que livro que você leu financeiro, o que foi melhor, né? Ou até fazer um incentivo, quem sabe todo mundo não lê esse livro, né? Então vai, né? Só fala que foi o Nelsinho que indicou para ver se ele ganha alguma porcentagem do autor, né? Mas vai os livros, né? É verdade, Nelsinho, é um bom livro. Eu tenho esse livro aqui também em casa, mas é um bom livro mesmo, né? Vocês podem
fazer um desafio aí que vão ajudando a mente de vocês, sabe, gente? A aproveitar a vida que Deus tem te dado, as coisas de Deus, mas investir nas coisas de Deus, né? Tá? Mais alguém tinha levantado a mão? Oi, Elias. Eu. Pode falar. Só 2 comentários. Eu não sei se você chegou a especificar exatamente sobre oferta nessa distribuição que você fez aí, né? Eu sei que dá para a gente distribuir de diversas formas isso, né? Mas eu falo da minha experiência pessoal. Normalmente, quando eu vou separar a oferta, eu coloco ela junto com minhas contas e responsabilidades, porque são coisas que é como se fosse. Eu digo como se fosse porque é algo que eu faço espontâneo, quanto eu quiser, da forma que eu quiser, mas eu coloco na minha vida como uma conta, que é antes de eu separar as coisas que eu quero fazer ou que eu penso em fazer, antes eu tenho a minha oferta e depois as demais contas. Eu acho que isso é uma coisa importante também, porque muitas vezes o salário cai no início do mês ou no final do mês e a gente fala, pô, legal, agora é a hora de comprar alguma coisa ou de sair para fazer alguma coisa. E às vezes, quando a gente vai ver, o dinheiro acabou e a oferta, e o domingo, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu faço, caiu o salário, separa o dinheiro da oferta e aí depois trabalha com o que você tiver ali. E uma outra coisa que me ajudou bastante também são aplicativos. Tem diversos aplicativos por aí de orçamento em que você pode ali adicionar as suas despesas e também as suas receitas para poder controlar isso de uma forma melhor. Vai exigir de você um pouco mais de disciplina, um pouco mais de tempo, né, que vai te tomar, mas eu acho uma excelente alternativa caso você não tenha esse controle, né, tão natural assim de saber o quanto gastar, como gastar. Pode ser uma forma de te organizar melhor e vai te ajudar também nas despesas que você tem. Muito bom, Heitor. Muito obrigado aí pelo comentário. Então, esse gráficozinho que eu estou mostrando aqui é justamente para ser contas fixas suas. Entendeu? Você vai pegar seu salário e já dividir nesses quadrantes aí, certo? E aí, dentro do doar, tá a oferta sua, né? Eu coloquei doar porque você pode colocar, vamos supor, 15% de oferta da minha renda e 10% para missões, né? Então, aumenta, né? A oferta pode ser missões também. Tem congregações que não têm um ministério de missões, né? Então, você acaba fazendo o seu trabalho missionário por fora, né? Tem congregações que têm um ministério, então o pessoal oferta tudo lá e a igreja faz essa distribuição, tá bom? Então, mas é excelente. Então, quando coloca esses pontos aqui, principalmente nesse item de doar, de ofertar, você tem que manter isso como fixo. Então, você não tem a opção de sair desse controle. É algo controlado já, que você decidiu. Então, encare tudo assim. Ah, mas eu vou ter dinheiro para mim? Vai sim, você tem 5% ali que é para você. Mas não vai passar desse valor. É 5%. E a oferta? A oferta já foi separada já. Já foi separada dessa forma, né? Então, quanto é que você vai ofertar? 20%? 15%? 30%? Eu não sei. Como o Heitor falou. Separa e vai. E aí fica uma dica, né, gente? Se você não é organizado com a oferta, né? Talvez seja melhor colocar logo no começo do mês, né? Recebeu o salário, já pega e já dá a oferta logo, porque se ficar na mão, pipoca e vai embora, né? Eu costumo dizer nessas aulas que eu conto aquela historinha da criança, né? Que o pai deu R$5 para ele gastar comprando sorvete e R$5 para dar na oferta, né? E ele andando lá com o dinheiro, brincando, menino traquino, brincando com o dinheiro, caiu R$5, né? Ele falou, pai, os R$5 da oferta foi embora, né? Então, até o menininho se ligou, né? Os R$5 do sorvete não foi embora, né? A gente faz isso, né? Aperta, né? Como o Heitor falou, aperta no final do mês, não sei o que, a gente corta da onde, né? A gente corta da oferta normalmente, não deveria, né? Então, separa como realmente, como uma conta, é a conta de água, é a prestação da casa, esse é o dinheiro da sua oferta. Mais ainda, né? A oferta deve ser mais do que isso, né? Mais importante do que isso. Então, bem colocado, sabe, Heitor? Muito bom comentário. Eu uso um aplicativo chamado Minhas Finanças, né? É o aplicativo que eu uso e que ele pega tanto no celular quanto no computador, né? Então, para mim é muito bom, eu coloco lá, tem meus gastos, então é o que eu faço o controle, eu mantenho ele ativo, né? Então, você também procura, tem vários aplicativos aí, Android e tudo mais, você vai conseguir encontrar aplicativos gratuitos, né? Muito bons, tem gente que usa a antiga planilha mesmo, tem tal, cada um usa da forma que for, mas é bom ter um controle, uma forma de você controlar realmente o seu dinheiro, tá? Então, muito legal, tá? Então, separa isso, gente. Se você usar uma tabelinha como essa aqui, você vai poder fazer isso, sabe? Eu costumo dizer para os irmãos da igreja que o ideal, né, o maior sonho que a gente pode ter
é de o maior investimento dessa tabelinha aqui ser as nossas ofertas, nossa doação. Já pensou se você consegue chegar nisso um dia, né? Você consegue ter lá 50% da sua renda para doar, né? E você consegue viver nos outros 50% em tudo, né? Já pensou, né? Mas parece muito, né? Mas se você não sonhar agora, você nunca vai fazer nada por isso, né? Eu falei isso para um irmão falou assim, Elias, mas não dá, Elias, a prestação da minha casa já é R$1.400, né? Como é que eu faço, né? Aí eu falei para ele, mas a prestação um dia acaba, né? Se você não sonhar, quando acabar a prestação, o dinheiro da casa vai para outra coisa e nunca vai para as coisas de Deus, né? Então a gente precisa sonhar, planejar, arquitetar. Aqui tem um modelo, não é o modelo. É um modelo que você pode seguir. E mesmo assim, deixei a parte de doação, ofertas ali, com uma interrogação para você poder escolher os que o seu coração direciona, tá? Agora, de novo, se suas contas vai para 80% no mês, né? Sobrou quanto para o resto, né? E aí, né? Como é que você vai fazer, né? Não tem como, né? Você precisa cortar os seus gastos, né? Pode falar, Nelsinho. Outro ponto também, Elias, é a gente sempre relacionar as coisas de Deus como um investimento, né? Então, eu vou me preparar para o Enoque. Então, eu sempre coloco na minha mente, no meu coração, que eu estou investindo, né? Então, eu estar lá no Enoque com os irmãos, 400 irmãos lá, assim, o Enoque é um exemplo, né? Pode ser outro evento. Mas aí, olha o investimento, né, em relação a Deus, eternidade, minha vida espiritual. Então, não é um gasto, né? Eu tento não pensar como eu estou gastando, mas sim eu estou investindo na minha vida com Deus. Então, isso traz um peso diferente, né? Quando eu penso, estou investindo, comprei um livro que vai me ajudar a crescer na fé. Eu fui num evento, enfim. Então, quando eu coloco na minha mente, no meu coração, que eu estou investindo para mim, pensando em mim, na minha família, na igreja como um todo, isso soa melhor, isso me ajuda na caminhada. Muito bom, isso mesmo, muito legal, bom exemplo. Junta isso, né? Junta o que o Heitor falou no sentido de entender que eu preciso fazer, igual uma conta de água e de luz que eu tenho que pagar, então esses investimentos no reino, na oferta, eu preciso fazer. Por outro lado, na sua mente, entenda que isso é um investimento de vida. É um investimento, é como você está dizendo, né? Um evento desse é um investimento de vida. Vocês que foram em acampamentos aí, que até encontrei alguns de vocês por lá, né? Isso foi um investimento. Provavelmente os pais fizeram a maior parte das vezes em vocês, mas foi um investimento. Tem pais que achavam que era um custo, né? Que aquilo ali é um peso, né? Pagar para os filhos, né? Então, é um investimento, né? Agora, vão ter dificuldades, gente? Pode falar, assim. Eu lembrei agora, né? O Andrezinho, eu tenho um filho de 9 anos e ele foi pro acampamento aí da temporada em janeiro agora. Foi a primeira vez que ele foi na temporada sozinho, passou uma semana lá. Não foi fácil, né, para mim e para Dani. Foi a primeira vez que ele ficou tanto tempo longe. Então, mas eu sei que é algo muito importante, né, na vida dele ali, a comunhão, os outros jovens ali. E é um investimento maravilhoso, né? Algo que alegra o nosso coração. Então, fazer com o maior prazer, lembrando que está relacionado à vida eterna com Deus, crescimento espiritual, aquela comunhão. Então, é muito prazeroso. Verdade, muito bom. E jovens, né? Aproveitem. Aqui a gente está aproveitando para conhecer jovens de vários lugares do Brasil. Quando o novo normal vier, né? E a gente puder ter mais liberdade de sair, viajem, vão conhecer, vão para acampamentos do Brasil todo. Encarem isso como um investimento também no reino. Tem vários eventos aqui no Nordeste que muitas pessoas de vocês não conhecem. Tem eventos aí, o pessoal de Brasília, por exemplo, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal de São Paulo. Tem vários eventos no Brasil todo. Você é jovem, aproveita, vão viajar, vão lá, né? Conheçam os eventos, né? Então, a gente tem o Eric de Santa Catarina mesmo, vários locais, né? Vamos aproveitar. É mais fácil agora do que depois, quando tiver família, né? Que é algo que fica mais difícil você ter essa mobilidade, né? Tá bom? Aproveita. Agora, organiza, encara como investimento. Eu vou para um evento, né? Eu vou participar de um evento, eu vou estudar a Bíblia, vou conhecer irmãos. Então, é muito bom isso, né? Agora, vai ter dificuldade? Com certeza, né? Toda vez que você decide fazer a vontade de Deus, a vida vai trazer para vocês aí testes, provas da fé, né? Faz parte, né? Se você olhar, a gente não vai abrir aqui por causa do tempo,
né? Mas se você abrir lá em Ageu, capítulo 1, né? Lá vai dizer assim, até um chamado de Deus, por quê? Lá em Esdras 4 conta a história, né? Esdras vai dizer que o povo estava construindo lá o templo de Deus e começou a ter muita dificuldade, perseguição dos inimigos e tal. E o povo fez o quê? Recuou, parou de construir, né? Lá em Ageu, Deus vai dizer assim para eles, chegou o tempo de vocês ficarem construindo casas de fino acabamento e esquecer das coisas de Deus, né? Então, quer dizer, eles ficaram com medo dos inimigos, cada um começou a cuidar só da sua vida e esqueceram de fazer as coisas de Deus, né? Então, esse é um perigo para a gente. A gente está tão voltado nesse mundo que acaba mais se voltando para as coisas nossas. Então, uma vida de fino acabamento, se dedicando só com as coisas que a gente quer, né? As coisas que a gente pode ter nesse mundo, que esquece das coisas de Deus. Então, cuidado, né? As dificuldades vão vir por aí, mas precisamos estar fiéis a Deus, dedicados a Deus, sempre na obra de Deus, colocar isso em primeiro lugar, tá bom? Vamos passar aqui, tá? Aqui, 12 hábitos ruins aqui que sugam o dinheiro da gente. E, lógico, tem coisas aqui que eu espero que vocês não façam, tá? Mas lembra, gente, olha, nem sempre dá para comprar um café de... Nem 10 mais aumentou, né? Nem sempre dá para pagar caro, né? Num café. Lembra, se você for organizado e tiver as porcentagens para você poder gastar o seu dinheiro até certo valor em besteira, você pode. Mas se não, controla isso, né? Comprar água na rua. Toda vez que eu sair para comprar água na rua, né? Vai encarecer minha renda, né? Então, analisa, né? Loteria, né? A probabilidade de você achar um bilhete premiado na rua e ganhar, né? É quase a mesma de você comprar na hora e jogar, né? Então, se for para você ganhar, você vai achar o premiado na rua, tá bom? Não vai gastar seu dinheiro com esses bilhetes aí que não vale a pena investir nisso, tá? Ficar comendo demais fora, muitos aplicativos pagos, né? Vícios, né? Espero que a gente não tenha isso, mas que custa muito dinheiro, excesso de Uber, vários cartões de crédito, vários planos caros. Então, muita coisa aí pode sugar o seu dinheiro. Então, toma cuidado, que na verdade é o dinheiro de Deus que deu para você administrar. Lembrando que vocês jovens vão ter um pouquinho mais de liberdade com algumas coisas aqui, né? Dá para gastar um pouquinho mais do que alguns casais que têm filhos, por exemplo, porque adquiriram outros compromissos e vão ter mais dificuldade, né, de manter-se e ficar gastando com água na rua, né? Mas vocês jovens talvez dê para gastar, não tem nenhum mal comprar uma água na rua ali, comprar um café no Starbucks, dá para poder fazer algumas coisas assim, se vocês se organizarem, tá bom? Mas aqui são alguns vilões, né? Se você tiver todos os planos aí, todos os streamings possíveis para você pagar, você vai ter um gasto maior, né? Então, cuidado para que você não seja enganado aqui por essas coisas e você acabe ficando sem dinheiro, né? Até mesmo para investir no que é mais importante, que é as coisas de Deus, o seu futuro, né? Então, toma cuidado aí com esses inimigos, esses vilões aí, e serve para você fazer uma autoanálise também, né? Olha aí, vê onde está seu dinheiro, né? Está indo demais nessas coisas ou não, né? Estou gastando demais nisso, né? Então, fica aí para você pensar, tá? Deixa eu falar sobre isso antes da gente encerrar, tá bom? Tá chegando a hora, né? Eu falei sobre investir, né? Então, se a gente vai investir, você pode pensar, investir aonde, né? Onde é que eu vou investir meu dinheiro, né? Não é verdade? Você falou de investir, mas é legal, né? Investir, mas aonde que eu posso investir, né? Como é que funciona isso, né? Bem, tem várias coisas. Talvez alguns de vocês aqui tenham uma noção já de investimentos, né? Saibam um pouco mais disso. Mas hoje está muito prático, sabe, gente? Hoje você pode ter alguma conta em um banco digital aí que você nem paga a conta, que você tem várias opções para você poder investir, tá? Eu coloquei aqui algumas coisas, né? Simplesmente para a gente, né? Por exemplo, R$50. Se você quiser, eu não posso agora, Elis, porque infelizmente a minha organização, eu estou gastando 80% do meu dinheiro, estou gastando ele em contas que eu fiz. Tem que esperar acabar os boletos para pagar os boletos lá e tal, para poder ter dinheiro. Mas eu posso investir R$50, eu posso investir R$100. Aonde é que eu invisto isso, né? Aqui tem para você 4 opções, né? Tá certo? Você pode ter 4 opções. Por exemplo, pode comprar títulos do Tesouro, né? O Tesouro Direto. Você pode investir num CDB de um banco, num LCI, num LCA. Tá bom? Tudo isso aqui vai render mais do que a poupança, que já não é grande coisa, mas são investimentos aqui
que são sem risco, né? Investimentos sem risco. Tem outros investimentos, ações, fundos de multimercado e por aí vai, né? FIIs e um monte mais de investimentos que você pode fazer. O mundo de investimento é grande, tá bom? Mas faça alguma coisa. Comece agora. R$50 eu acho que dá para você começar, pelo menos, né? Se você está mal financeiramente aí, mas dá pelo menos com R$50 aí, né? Dá para você. Aproveita que você não está indo para o shopping mesmo agora, que não está podendo, né? Começa a organizar, e pelo menos um pouquinho do seu dinheiro, né? Começa do seu dinheiro, que é aquele que Deus te deu para administrar, né? Começa a investir em algum desses pontos, tá bom? Então, gente, olha, eu não vou me delongar aqui por causa do nosso tempo, mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa lhe ajudar nesse sentido aqui, ou tanto de dívidas quanto de investimentos, manda uma mensagem para mim, né? A gente deixa aí depois o meu contato, né? Então, se alguém tiver meu contato e puder botar no chat aí, né, já ajuda. Bem, eu coloco aqui agora, né? Tá. Dá tempo. Mas é importante que você comece, tá? Comece a fazer alguma coisa aí, porque é importante. E essa fase agora é uma fase boa para você começar, tá? Começar a fazer esses tipos de investimentos. Deixa eu botar aqui meu telefone. Eu, como sou homem, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, então deixa eu digitar. Pronto, coloquei no chat aí, tá? Esse é o Zap. Qualquer coisa, manda para mim lá, pergunta alguma coisa. Se eu puder, eu vou estar ajudando com prazer, tá bom? Então, aqui algumas opções para vocês aí, tá? Como eu falei, tem diversas opções. Essas são algumas delas. Deixa eu ver aqui. Então, só que eu falei para vocês sobre a importância de você poder começar mais cedo. Quanto mais novo você... eu tenho 18 anos, né? Ótimo. Melhor ainda, né? Você vai começar mais cedo, melhor, né? Aqui tem um exemplozinho. Por exemplo, a Paula, né, com 25 anos, começou investindo R$500 por mês, certo? Com 50 anos, ela chegou a ter 450 mil. Com 65 anos, ela tem mais de 1,5 milhão de dinheiro investindo R$500 por mês, tá? O Renato, começando com 40 anos, ele vai chegar com 50 anos, no máximo, a 90 mil. E vai chegar com 65 anos, no máximo, a 451 mil, tá bom? Então, para você ver a diferença, né? Começou tarde, não vai ter tanto tempo para acumular um bom dinheiro para o futuro, tá certo? Então, por aí vai. Aqui é só um exemplo. Quanto antes você começar a investir em algum valor, tá? Não precisa ser 500 por mês, né? Tem gente que fala, não, 500 não dá, né? Mal sobra esse valor por mês, né? Mas investe alguma coisa, vai investindo, vai guardando, porque no futuro isso pode ajudar você numa renda, na aposentadoria, tudo isso é importante, né? Ou até mesmo se aposentar. Sabe que tem muita gente que fala assim, mas eu não quero me aposentar, quero continuar trabalhando. Gente, olha, quem se aposenta tem tempo integral para o Senhor com o sustento. Pensa nisso, né? Você tem o tempo integral para dedicar à obra de Deus e não precisa do sustento da igreja, né? Você pode financiar com sua aposentadoria, você pode se financiar, que na verdade é de Deus também o dinheiro, né? Mas é uma outra forma, né? Então pensa nisso, anseie para aposentar e poder dedicar o seu tempo à igreja do Senhor, poder ajudar mais integralmente o trabalho do reino, né? Olha só que coisa boa, né? Mas se não se organizar agora, não vai conseguir nunca isso, né? Nunca vai se aposentar, porque sempre vai precisar do dinheiro para bancar as coisas. Então é importante começar cedo. Vocês são jovens, melhor ainda, tá? Coloquei aqui dois exemplozinhos aí de conta digital que tem investimento que você pode fazer, conta gratuita pelo celular mesmo, sem sair de casa, né? Seguindo aí as normas, padrões do momento. Gente, você consegue fazer tanto o Sofisa quanto o Modal Mais. São bancos bons aí digitais que servem como conta corrente gratuita, né? Para você também, tem cartão de débito e tudo. E também tem a opção de você fazer investimentos, tá? Eu coloquei esses dois aqui porque alguns bancos digitais aí também tem bons investimentos, só que começa a partir de R$1.000, né? Tá, esses dois aqui conseguem fazer valores pequenos, tá bom? Então, o Sofisa mesmo aqui, ele é bem variado, né? Bem legal ele. E você consegue investir aí 30, 40, 50, R$20 por mês, se você quiser. Você consegue investir nele. Então, só dicas para vocês aqui. Tem vários outros, você pode pesquisar na internet. Às vezes o seu banco já faz isso. Só toma cuidado que tem bancos que cobram tarifas, né? Esses aqui, pelo menos, são bem interessantes, tá? Eu vou passar aqui adiante, né? Gente, olha, esse aqui é um ponto da aula que eu quase não vou falar com vocês. Mas com os casais, a gente gasta um bom tempo. Tá? Então, por quê? Porque não fizeram isso que eu espero que vocês façam agora, se já não começaram a fazer, que é se organizar. Então, vai lidar com o quê?
com dívida. Vai lidar com dívida. Olha um item a mais aqui, né? Esses 30% que poderiam estar até aqui nessa parte de doar, agora foi um item só de dívida, né? Já pensou, né? Se você não se organizar agora, você vai ter que pagar dívida no futuro. É melhor você lidar com investimento do que lidar com dívidas, não é não? Melhor você ficar pensando aonde eu vou colocar meu dinheiro, né? Onde rende mais, né? Do que você ficar pagando juros excessivos para bancos e você ficar com a sua mente sem dormir à noite, né? Com a mente pesada por causa dessas coisas, tá bom? Eu vou passar aqui rapidamente, mas aqui é uma solução para como lidar com a dívida. Se é um jovem endividado, então você vai ter que dividir dessa forma aqui, tá? Tenta pagar 30% de dívida, 60% de conta e não sai para mais nada. Fica em casa preso, em quarentena, e cartão de crédito para não gastar mais nada. E você vai conseguindo, com muitos anos aí, você vai conseguindo pagar as suas contas, tá bom? Então, o último slide aqui pra gente, né? Quando eu falo isso nas aulas, né? O último slide, a pessoa acorda, né? Então é bom, né? O último slide, né? Para terminar, né? Duas frases aqui bem legais que eu peguei. Tá, a primeira frase eu peguei de um autor americano. Traduzindo ela, ele vai dizer assim: não há paz financeira se você não doar, tá bom? Então, se você não der o dinheiro, não ofertar, não ajudar as pessoas, não investir nos missionários, você não vai ter paz financeira nunca na sua vida, tá certo? Então, é importante, né? Então, grava isso, né? Você precisa doar. Você viu no slide anterior que mesmo com dívida, a pessoa precisa ofertar, precisa doar. Não vai ser assim que vai resolver. Não vai ser cortando a oferta que vai resolver seu problema. Na verdade, vai criar um problema. Não vai resolver o problema, tá bom? Então, não há paz financeira se você não doar, tá bom? E lembra disso. A sua oferta mostra a sua gratidão e confiança em Deus. Baseado na sua oferta hoje, né? O quanto é que você é agradecido a Deus e o quanto é que você é confiante em Deus, né? Então, fica aí para vocês esse último slide aqui para vocês pensarem, tá bom? Então, não há paz, você nunca vai ter paz financeira se você não doar. E a sua oferta mostra sua gratidão e confiança no nosso Deus, tá? Com isso, eu encerro a minha fala. Se vocês tiverem algum outro comentários, tiverem comentários aí, quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu queria falar rapidinho. Por favor. Eu estava lendo Romanos esses dias, e aí em Romanos 12, ele fala um pouco sobre os dons espirituais e o devido uso deles, né? Paulo, né? Aí ele fala: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí ele vai falando: se profecia, tal coisa, se o seu dom é ministério, tal coisa. Aí ele fala: o que contribui com liberalidade. Então é bem isso que o Elias colocou, aquele ponto de interrogação em doações, né? É com liberalidade. Então, se você tem esse dom, por exemplo, esse dom que eu acredito que seja assim, né? Às vezes a gente tem o dom mesmo de trabalhar e conseguir bastante dinheiro no nosso trabalho, né? Tem muitas pessoas que elas conseguem isso. Por exemplo, aquela escova, tem uma vassoura que você aperta assim no balde e ela gira, né? Foi uma mulher, dona de casa, que inventou aquilo lá. Ela ganhou milhões com aquilo, com aquela patente. Então, o que ela podia fazer com aquilo, né? Se ela fosse cristã, ela poderia contribuir aí com liberalidade. Então, mas enfim, se você é rico, né? Se você tem essa bênção, se você consegue avançar financeiramente, é para você contribuir com liberalidade, né? Com certeza, Eric, perfeito, né? Na verdade, se nós recebemos de Deus, temos a responsabilidade de administrar as coisas para Deus, né? Perfeito, isso mesmo. E tem gente que tem o dom, realmente, tem gente que consegue com R$5 rapidinho, faz 50, faz 100, e tem outros que vão ficar com 5 e tem outros que não vão ficar com nada, né? Então, é parte. Então, se tem o dom, assim, agora se a gente não tem o dom, né? Mesmo assim, precisamos para ofertar, né? O dom é assim, né?
Tem gente que tem dom de evangelizar, não tem? Só que, mesmo se você não tiver esse dom, você precisa evangelizar do mesmo jeito, né? É que vão fazer com mais eficiência ou com uma quantidade maior, né? É isso que acontece. Mas um bom exemplo. Mais alguém, gente, quer conversar e falar alguma coisa? Uma coisa que eu penso também em relação ao dinheiro é no sentido ter coisas, que nem você falou, né? Não é pecado, né? A gente querer correr atrás dos nossos sonhos, mas sempre com Deus ao lado. Mas quando eu penso em dinheiro, eu penso mais em liberdade e qualidade de vida, né? Se você conseguir se aposentar financeiramente, né? Falando, aquele gráfico que você mostrou, aquele exemplo, né? Daquelas pessoas. Então, você vai ter mais tempo para fazer as coisas que você gosta, servir ao Senhor. Então, você vai ter mais liberdade e qualidade de vida. Quando você não tem dinheiro nenhum, você tem que ficar o tempo todo correndo atrás dele. Então, de repente, você vai chegar ali nos seus 50, 60 anos, trabalhando e sem tempo. Então, se a gente conseguir se organizar, igual você mostrou os exemplos lá daqueles 4 personagens, quanto antes a gente começar a investir, e poder, de repente, se aposentar financeiramente, você vai ter mais tempo, mais liberdade com a sua família, mais qualidade de vida, você não vai ficar naquela correria toda atrás do dinheiro, mas você vai ter mais tempo para participar dos eventos, para poder servir, para poder estar com a sua família, enfim. Então, eu penso muito em dinheiro, eu penso em qualidade de vida, liberdade e tempo. É isso que vem na minha mente, assim, primeiramente falando. Muito bom, muito bem. Mais alguém? Se não... Só relembrando, eu vou sair agora para a próxima videochamada aqui, que vai ser com os homens, tá certo? Então, convidar os homens, todos, seja casados, solteiros, a participar dessa próxima reunião que vai falar sobre como se manter puro em um mundo erotizado, tá certo? Então, a sala já está aberta. Eu enviei o link no WhatsApp do grupo nosso já aqui. E agora eu estou indo para lá. Uma ótima noite para todos e obrigado, Elias. Nada, Israel. Prazer ter você aqui, tá? Se mais alguém quiser falar aí nesse tempo final, senão o seu Nivaldo Barbosa aí vai complementar. Posso falar só mais uma coisinha? Que muita gente, nessa parte da juventude, né? Tem muitos jovens hoje em dia que não conseguem assim, encontrar a sua área de trabalho, não conseguem. Por conta disso, não conseguem achar um emprego qualificado ou não se vê como uma pessoa que vai ter sucesso, né? Porque o mundo é tão complexo agora que a gente não sabe se vai chegar lá. Mas talvez seja, para essa pessoa, seja um momento de refletir, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Rever os seus valores, porque se a gente tem insegurança é porque os nossos valores não estão bem estabelecidos, né? De quem nós somos, qual é a nossa missão, e procurar sempre um trabalho que você possa servir de alguma forma, né? Não que você seja tem que ser enfermeiro, médico, uma coisa assim, mas um trabalho que você possa, que você sempre esteja pensando em como você vai ajudar pessoas com aquilo, né? Como você vai melhorar a vida de pessoas com aquilo. Enfim, para as pessoas com que essa empresa trabalha, enfim. Mas é isso. Muito bom, Eric. Cortou um pouquinho a sua fala, mas eu acho que a gente conseguiu compreender tudo. Muito bom. Tá bom. Mais alguém? Se não, Barbosa. O Alexandre quer falar? Alexandre, pode só tirar o... Boa noite, meus irmãos. Alexandre aqui de Salvador, da Igreja de Cristo de Salvador. Muito interessante todas as exortações, todos os pontos aí levantados pelo irmão. E não foi por acaso, né, que eu vim parar aqui hoje, porque justamente há uns dias atrás eu estava pensando justamente nisso, a importância da inteligência financeira na vida do cristão. Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus seja louvado por essa mensagem. Amém. Amém.
Eu vou fazer uma contribuição aqui. Eu vi agora o Anderson. Eu fiquei um pouco constrangido por ele, justamente porque ele apareceu suado. Eu fiquei pensando, rapaz, eu preciso aparecer mostrando sapato. Mas, recentemente eu fiz 3 devocionais em Mateus 6, alguns textos de Mateus 5. E eu acho interessante ali que Jesus ele está fazendo um grande discurso, né, com os fariseus. Isso é isso, isso não é aquilo. E ele chega e do nada começa a falar de dinheiro. Então, quando eu vi esse texto, acho que foi ontem ou hoje também, uma coisa que eu pensei é a questão das prioridades. Até eu respondi no começo, foi justamente isso, das prioridades. Quando o nosso foco está no mundo, na glória do mundo, nas riquezas do mundo, nos padrões do mundo, fica um pouco complicado conseguir conciliar esse texto inteiro. Só que Jesus ele fala assim, olha, não olhem para os fariseus como exemplo, não olhem para a hipocrisia deles, não tentem se aparecer para o mundo, né? Então eu acho muito legal quando aparece aquelas interrogações ali em doação, entendeu? Porque aquilo ali é do coração, né? A oferta eu acho que não é uma porcentagem, é uma coisa que você coloca. Você quer dar aquilo, você quer dar todo o seu salário, você vai dar todo o seu salário. Você pode, né? E daí vem, né, o que se pode conseguir agindo dessa maneira, com liberalidade, como o Eric falou. Vem a compreensão do que é importante. Então, se eu tenho 100 reais, esses 100 reais eles vão ser a minha riqueza. A riqueza, eu estava fazendo uns cursos hoje, a riqueza ela está na mentalidade da pessoa e não no valor que ela ganha. Então, a partir do quanto da mentalidade dela, ela vai administrar o dinheiro dela, vai glorificar a Deus e vai abençoar outras vidas. Acredito que o potencial do jovem, o potencial do cristão, nesse sentido, está justamente nisso, né? Nessa sabedoria em administrar o dinheiro como um dom da parte de Deus para outras vidas. Vou lá para outra reunião. Deus abençoe. Obrigado, Josué. Obrigado. Seu Nivaldo? Tudo bem? Agradeço, Elias, pela disposição, pela mensagem muito boa. Que pena que eu não te conhecia antes, né? Que eu era mais jovem, para poder aprender um pouquinho sobre isso. Mas eu aposentei. Amém. Amém. E aí eu tenho dinheiro para investir em jovens. Eu preciso de jovens, né? Para a gente investir nesses jovens. Eu tenho muito dinheiro. Mas, assim, a gente quer agradecer a equipe, né? Você e a Leilane, a Mariana, a Aline, o Eric, o João, o Nilo, o Juan, eu e a Cláudia, né? Então, assim, que vocês continuem orando pelo grupo e semana que vem nós estaremos aqui de novo, se Deus permitir. Muito bom conhecer vocês. Eu falei que a nossa casa está aberta para, quando acabar a pandemia, precisem comer um churrasco, fique à vontade. E é isso aí. Então, a gente agradece de coração mesmo. Obrigado por cada representante aqui. Eu vou falar algumas cidades, mas tem muito mais. Ó, Estado Mato Grosso do Sul, Salvador, Piauí, Peru, em São Paulo participou Campinas, Sorocaba, São Vicente, Recife, Ceará, Belém, Minas Gerais, Uberlândia e João Pessoa. Olha que maravilha. Tem muito mais. Aqui as pessoas não colocaram aí no escrever no chat, né? Eu sei falar um pouquinho. Mas assim, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Tá? E muito bom mesmo. Eu fico feliz por cada vida de vocês. Assim, a gente vai orar e conte conosco, a família Barbosa. Conte com essa equipe agora, né? Que conseguimos realmente realizar. Era o nosso sonho, nosso desejo. E a semana que vem tem mais estudos. E muito bem. Cadê o Nilo? O Nilo vai fazer uma oração final. Nilo? Opa! Tá ouvindo? Tá ouvindo? Oh, beleza, Nilo. Beleza, eu tô sem câmera aqui, mas vamos lá. Vamos orar, Legal. gente. Senhor, Pai bendito, Pai amado, Deus grandioso, obrigado por essa aula que nós tivemos, para aprender mais sobre finanças. Nós possamos pensar somente no Senhor e não em adquirir coisas. Que o nosso Deus seja você e não dinheiro. Que tenhamos uma vida equilibrada e tenhamos foco em pôr nosso dinheiro nas coisas que te agradam. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Muito bem. Os homens têm um compromisso agora, né? Mais uma reunião.
Ok? Um abraço a todos. Obrigado pela aula, Elias. Obrigado a vocês aí pelo convite, viu? A próxima reunião a gente vai mandar depois aí, acho que talvez vai ser no sábado por causa do professor. A gente vai manter informado, a equipe vai informar vocês, ok? Tchau, fique com Deus. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe. Vai ter um comes e bebes agora, viu, pessoal? Fica tranquilo. Só mandar o endereço que o Barbosa entrega. Não, é pandemia, não pode. Fica com Deus. Um abraço, gente. Um abraço, tchau, obrigado. Tchau. Oi, filha. Oi, pai. Tudo bom? Tudo bem, você? Neuzi, Marco, Deus abençoe. Ah, que bom. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Foi Um bom abraço. brincar. Obrigada, Tchau. gente. Deus abençoe. Valeu, Matheus. Um abraço, Matheus. Agora eu vou falar do homem aqui agora. Vai, Corinthians! Coxinha! Tchau, Matheus. Saudades. Saudades de ver vocês também. Cadê o...